As empresas falam dessa fragilidade. Ah, mas a gente nunca ganha, né? O trabalhador sempre ganha. Ah, vou ter que pagar mesmo. E assim, é um mito isso, né? Não é sempre assim. É paternalista? 90% dos casos o empregado vai ganhar? Vai. Mas vamos conversar com a empresa, vamos ver o que ela está fazendo. Essa atuação que eu tenho hoje, ela não é jurídica, né? O suporte, eu tenho o jurídico, faço as questões processuais, mas eu gosto do antes. Porque se eu não arrumar o antes, depois... Não tem mais o que fazer. Tudo aquilo que você acorda com o seu empregado, né, independente de ser uma empresa, um trabalhador doméstico, o ideal é que esteja no contrato. Mas quem que faz contrato para um trabalhador doméstico? Ninguém faz, né? É muito raro. Mas é o ideal que seja feito. E aí, às vezes, a gente vê vídeos, né? Você vê no Instagram, no TikTok, uns vídeos assim do advogado bravo com o cliente porque falou uma coisa que não era para falar, mas ele nem sabia que aquele pedido existia. Esse é o meu principal objetivo, né? Mostrar para as empresas que não é sempre assim, né? Se elas souberem como trabalhar, souberem como reagir a esse paternalismo que existe do lado do trabalhador, elas conseguem ganhar alguns processos. Porque o mito é justamente o que você falou, né? A empresa sempre pede e o trabalhador sempre ganha. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, os empreendedores do Brasil, sempre com histórias inspiradoras de criatividade, resiliência, antifragilidade, de empreendedores, como o próprio nome já diz, que criam empresas das mais variadas formas diferentes. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário e influenciador, lutador de boxe também. E eu você? sou jornalista, eu só me considero jornalista. Leda Nagli, jornalista, apesar de ter empresa há mais de 40 anos, você ainda fica meio constrangida de se colocar como empresária. Né? A gente estava falando isso agora nos bastidores. Não precisa desse tema hoje, né? E a nossa convidada de hoje é a Luísa Estevô, que eu espero ter pronunciado corretamente o nome, que o sobrenome é francês. Ela tem mais de 20 anos no direito, advogada trabalhista há 10 anos, coautora do livro Mulheres no Direito Trabalhista, vários treinamentos empresariais também, né? Nessa parte de gestão de pessoas. Palestras e casos, né? Porque deve ter muitos casos. Isso é um prazer te receber aqui. Obrigada. A gente tem que aprofundar, porque o direito trabalhista é bastante complexo e a gente tem sempre uma imagem de que a empresa perde, o trabalhador ganha, a dona de casa perde e o empregado doméstico ganha. A Luísa trabalha mais com empresas, né? Mas você já trabalhou em RH. Já. Então você sabe como é que é uma relação difícil, né? Essa trabalhista. Bem difícil. Por isso que a gente vai aprofundar bastante E eu queria perguntar várias coisas também relacionadas a qual que é a comunicação e a interação do RH com o jurídico de uma empresa também. Porque deve ser muito tênue essa linha, né? É bem... Na verdade, assim... as pessoas separam, né, esses mundos, RH e jurídico, né? O jurídico é um mundo separado, o RH também, mas na verdade está tudo conectado, né? Eles precisam ali se ajudar e andar junto nessa caminhada do direito do trabalho e dos trabalhadores também, né? É o principal ali da empresa. Mudou muito o direito trabalhista? Mudou. Mudou assim, né? Algumas coisas mudam por entendimento de tribunal, mas o direito trabalhista continua sendo paternalista. Então, nosso direito do trabalho, a nossa convenção aí, trabalhista, as leis trabalhistas têm há 80 anos. Algumas tentativas de mudança que não deram certo e persiste o lado do empregado sempre, né? E esse é o meu principal objetivo, né? Mostrar para as empresas que não é sempre assim. Né? Se elas souberem como trabalhar, souberem como reagir a esse paternalismo que existe do lado do trabalhador, elas conseguem ganhar alguns processos. Porque o mito é justamente o que você falou, né? A empresa sempre pede e o trabalhador sempre ganha. Esse conceito da hipossuficiência, não é uma coisa assim? Isso é como consumidor, né? Consumidor também é a parte vulnerável. O trabalhador é a parte vulnerável, a parte hipossuficiente, a parte que está sempre ali... frágil na relação, então o empregador é visto como acima do empregado. E na verdade não é isso, um precisa do outro. Ninguém pensa que do lado da empresa, aquele empresário que à vista de todo mundo tem muito dinheiro e pode pagar, e pode resolver, e paga pouco, ele tem uma responsabilidade social com 100, 200, 1.000
5 mil trabalhadores. Então, ninguém pensa que ele se preocupa com isso também, né? As pessoas só veem um lado, que é o lado do empregado, mas não pensa da responsabilidade daquela pessoa que está ali, né? E ele está ali por ele, obviamente, pela empresa dele, mas ele está zelando por todos aqueles postos de trabalho. E eu tenho muitas empresas que eu trabalho que eles deixam de contratar pelo medo da Justiça do Trabalho. Pois é. Pelo medo do processo trabalhista, né? Então, assim, ele fica menor, não quer crescer, porque ele não quer ter problema. Mas é um medo que faz sentido, né? Legítimo. É um medo legítimo, porque é muito complicado. Primeiro que o trabalhador ganha pouco, para ele, trabalhador, e o empresário gasta muito, porque, sei lá, uma pessoa que ganha R$1.000 custa, na verdade, 3.500, com 2.500. E isso, é 80% a mais de encargos, né? Para o trabalhador, para a empresa. Pra empresa. Então, é muito difícil essa equação, né? Você sempre se sente injustiçado. E o Brasil tem uma característica, ou um erro, né, de raciocínio, que é de culpar o empresário, né? O empresário é sempre o vilão. Exatamente. Mas é ele que emprega. Exatamente, né? Exatamente. É esse equilíbrio que parece que fica escondido, né? As pessoas só defendem... Eu também não estou querendo defender o mau empresário, não é isso. Porque o mau empresário é mau empresário, mas o empresário que cumpre as regras do jogo... Sim, exatamente. Entendeu? Ele é muito saudável para a economia. Exatamente. Para o emprego das pessoas. Exatamente. É ele que faz a economia girar, é ele que faz esses postos de trabalho existirem e as pessoas massacram. E aí, como você falou, não estou defendendo o empregador do mesmo jeito que tem empregador ruim, tem empregado ruim também, dos dois lados, em toda a profissão, né? Mas... ver esse lado do empresário é muito importante. Entender que as empresas, às vezes, se retraem, deixam de crescer num país que a gente tem um índice de desemprego muito alto. Então, assim, onde que está esse equilíbrio, né? Parece que ninguém encontra, ninguém vê. E sempre que acontece, às vezes, uma empresa nova vem e fala, eu estou com processo trabalhista, entrou, nunca tive, apareceu o primeiro. E aí eu sou a pessoa negativa da história, que eu falo, olha, se veio vamos arrumar isso daí, porque vem mais. Porque é isso. É aquela famosa rádio peão. Eu entrei, ganhei 10 mil, 20 mil, 30 mil. Fala para o fulano, fala para o ciclano. E daí gera todos aqueles problemas. E deve ter um advogado na porta das empresas, quase, praticamente, ou da Justiça do Trabalho. Porque não é possível. Como é que é tão rápido, né? Tem. Se você andar no centro de São Paulo, na frente dos sindicatos, você vê, eles contratam, né, algumas pessoas com cartão. Você foi demitido? Vem cá, vai no meu escritório. A secretária, isso foi... Inclusive, teve uma reportagem alguns anos atrás, eu não me lembro, né, de que jornal que foi, mas o repórter foi. E ele subiu até esse escritório e a secretária falou, aqui você pode ganhar uns 30, 40 mil. Assim, no Brasil, o trabalhador não paga custos do processo, como consumidor. Teve uma fase que o trabalhador teria que arcar com os custos, aí depois isso foi revogado, não foi? E olha só que curioso, né? Foi a reforma trabalhista de 2017. Nessa época, o Brasil tem cerca de 3 milhões de processos trabalhistas por ano. É muita coisa. Nossa, tudo É muita isso? coisa. E aí, quando teve a reforma, esse número caiu quase 30%. Aí, em 2021, quando foi reformado pelo tribunal, e aí o trabalhador voltou a ter que pagar as custas do processo, né? E aí os honorários de sucumbência, né? Que a parte que pede, ela tem que pagar, os processos começaram a subir. E assim, eles não ligam uma coisa com a outra. É impressionante, né? Você escuta isso de vários juristas e do tribunal. Não tem nada a ver, é uma coisa... Mas como que não tem, gente? Contra fatos, não há argumentos. O número está ali. Né? Realmente caiu. Por quê? O advogado chega e fala, você pode ganhar 30 mil, o que a gente vai pedir? E às vezes o trabalhador nem sabe o que vai pedir. Mas ele coloca lá os pedidos usuais. Vamos pedir uma hora extra, uma multa, um que adicional... o juridiquês é tão complexo e que assusta um pouco. Então, a pessoa meio que tende a confiar... o advogado que trabalha com isso, ele deve saber o que ele está fazendo. O que ele está fazendo. E até a pessoa até não sabe direito, não procura saber direito e confia, né? Confia. Às vezes ele não sabe nem o que o advogado pediu. Chega na audiência e não sabe o que está acontecendo ali, e o juiz faz uma pergunta para ele, ele desmente, porque ele não sabia. Às vezes o advogado não instrui, né? E a pessoa não quer mentir. Às vezes não quer mentir realmente. E aí, às vezes, a gente vê vídeos, né? Você vê no Instagram, no TikTok, uns vídeos, assim, do advogado bravo com o cliente porque falou uma coisa que não era para falar, mas ele nem sabia que aquele pedido existia. Porque o advogado pega ali o que ganha sempre, o que é frágil. O que é frágil? O que ganha sempre? Hora extra. Normalmente insalubridade, mas é aí que eu entro. É aí que eu gosto da área que eu atuo, que eu escolhi
como empresa, né? Porque as empresas falam dessa fragilidade. Ah, mas a gente nunca ganha, né? O trabalhador sempre ganha. Ah, vou ter que pagar mesmo. E assim, é um mito isso, né? Não é sempre assim. É paternalista? 90% dos casos o empregado vai ganhar? Vai. Mas vamos conversar com a empresa, vamos ver o que ela está fazendo. Gente, assim, isso eu posso falar com segurança. 95% dos casos. Ah, teve um acidente de trabalho na empresa. Vamos pegar a ficha, o empregador ele tem que dar os equipamentos de segurança e comprovar que deu. Vamos pegar a ficha de EPI daquela que foi acidentada. Cadê? Justamente daquela não tinha. Isso sempre. Ah, hora extra. Todo mundo assina o cartão de ponto. Vamos pegar o cartão de ponto daquele funcionário que entrou com ação trabalhista. Cadê? Não, justamente esse não tem. Gente, quero ver todos então, né? Porque eu faço por amostragem. Então, me manda todos. Todos assinados. Aquele que entrou com a ação não tem. Então, você acha que ele estava de má fé, né? Mas isso não invalida o processo? Ah, tá. Não invalida. Invalida para a empresa, né? A empresa se prejudica. Não tem o cartão de ponto. O que aconteceu? Tá, então, aí assim, é uma prova que a empresa não tem. Que não tem. Mas a pessoa estava de má fé quando não... A gente fica nessa dúvida, né? Ou a pessoa já estava de má fé e já foi burlando ali e não assinou, e aí o RH não cobrou, né? Ou aquele, nem sempre é o RH, pode ser o gestor, que é o responsável por aquela assinatura, também não viu. Aconteceu. Ou realmente... Alguém foi relapso aí. Exato. Ou realmente foi. E os treinamentos então, que eu dou... teve a má fé mais o relapso. Exatamente, pode acontecer. E assim, os treinamentos que eu dou para as empresas... especificamente na liderança, né? Porque quem está ali no dia a dia do processo é justamente sobre isso. Então, fazer eles serem parte do time, né? Gente, a responsabilidade é de vocês. O dono não está aqui todos os dias, toda hora. Ele precisa que vocês sejam os olhos dele, né? Você não recebeu um cargo de liderança só para ganhar mais, né? Você recebeu para você estar ali presente todos os dias e confirmar todas essas informações. E quando é assim, a responsabilidade é de quem? É do diretor, do gerente que está ali cuidando daquele setor? Depende um pouco... Ou vai para a própria empresa, os donos, o diretamente na Justiça do Trabalho, quem vai responder é a empresa. É ela que vai ter que arcar com esse custo. Mas... E a empresa não pode repassar, né? Ah, mas foi meu líder que não fez, então eu vou cobrar dele. Não. Né? Ela também não estava vendo. Ela pode demitir o líder. Pode, isso ela pode. Mas não pode cobrar dele. Exatamente. Os grandes erros, os maiores erros são relacionados à presença no trabalho, ao cartão de ponto. Hoje, porque no direito do trabalho das empresas, qual é a grande questão, assim, a questão mais comum? Que ela perde mais porque ela não... Porque no doméstico é que a gente não controla a entrada e saída. Então, a pessoa diz que trabalhou até 10 da noite, quando, na verdade, saía todo dia 3 da tarde. Exato. Mas você não tem isso assinado. E sempre aparece uma testemunha, né? Home office também, porque hoje em dia as pessoas fazem muita coisa de casa. Isso. E aí a pessoa pode comprovar que... Acho que teve uma pessoa que caiu da cadeira durante uma reunião e aí processou a empresa porque a empresa não forneceu. Tinha o cachorro no meio, não foi isso? Que o cachorro passou, ele caiu por causa do cachorro, processou já foram a empresa. Vários casos, né? Já imagino que hoje em dia... Mas isso aí não dá em nada. São problemas novos para situações novas também, né? O tribunal reverteu e entendeu que, tanto em primeiro grau quanto no tribunal, eles entenderam que, né, o cara estava trabalhando em home office. Em tese, é responsabilidade da empresa olhar que aquele ambiente, né, ergonomicamente está tudo ok. Mas assim, o cachorro, nesse caso que eu vi, o cachorro tinha passado e tinha feito ele cair, ele quebrou a perna, alguma coisa assim, uma tragédia. Só que o tribunal entendeu que não, né? A empresa não tem como fazer nada com o cachorro dele. Então, Mas o que a empresa teria que fazer no caso do home office? Ir lá verificar como é que é a mesa que ele trabalha, a cadeira. É o ideal. É o ideal. Infelizmente, tudo... Ou até fornecer o equipamento para ele poder exercer a função dele. Exatamente, a cadeira ergonomicamente correta. Sabe o que eu acho um absurdo, né? Que foi um caso recente, assim, que a gente estudou. E aí eu falei, gente, cada vez que você corre, o negócio parece que aparece de outro lado, né? 2 casos. Um, que a gente estava estudando a questão de empilhadeiras, sabe? Empilhadeiras elétricas. Então, tem o adicional de periculosidade, porque troca o gás e não sei o quê. E a empresa falou, não, vamos trocar, vamos comprar tudo aqui, empilhadeira elétrica, não tem mais empilhadeira a gás, e a gente mata esse problema. Tá. Aí foi para a Justiça do Trabalho, esse trabalhador foi para a Justiça do Trabalho, realmente não tem periculosidade, que é caro, né? 30% sobre o salário do colaborador mensal, então assim, encarece muito. Mas aí o perito foi lá e falou, não, realmente, periculosidade não tem, mas tem insalubridade, porque essa é tripida, então machuca a coluna. Então você foge de um lado e te pega do outro. Por isso que a gente fala que é paternalista. Outra questão,
lombar. O trabalhador foi lá e reclamou que o trabalho que ele exercia prejudicava a lombar. A empresa dava colete, a empresa dava tudo. Só que, gente, quem não tem problema na lombar? Não, a gente estava Então, falando assim, disso agora. vamos lá. Na cervical. Eu estava pensando aqui, quem que eu vou processar? Vou processar você, Duda. Eu processo você. Pode ter isso também, quando um sócio processa o outro? Tem que ser, porque eu vivo com problema na lombar. No meu tá no pescoço. E agora eu tô no ontem pescoço. a gente fez porque 2 ontem entrevistas. e a gente ficou na mesma posição, né? Não, a gente trocou. Normalmente a gente faz 2 entrevistas por dia e troca, faz um rodízio de posição exatamente para ficar olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para lado. Só que acho que os dois estão com problema no mesmo lado da cervical e ontem Acho a gente que a gente ficou do mesmo lado. Eu não sei o que aconteceu ontem. Eu nunca tive tanta dor assim como eu acordei hoje mal, sabe? Olha, eu fico do lado da empresa, então eu não sei quem é aí que eu vou ajudar a defender. Quem Não, porque na parte de gestão dos benefícios, por exemplo, o RH cuidando da saúde dos colaboradores e junto aos planos de saúde, porque é o ganha-ganha. Então, se o colaborador cuida bem da saúde dele, ele vai usar também bem o plano de saúde, o reajuste vai ser menor, vai ser melhor para todo mundo, para o plano de saúde, para a empresa, para o colaborador e tal. Como é que fica essa parte, assim, da saúde e qual é a tendência também nesse mundo? Que agora está todo mundo mais preocupado, né? Com o bem-estar, com a saúde. Antigamente, todo mundo era meio... não ligava todo mundo direito. É assim, né? A maioria das pessoas hoje se preocupa com o que come, exercício, né? A gente procura ter uma alimentação... É uma tendência, digamos. Exato, né? Exatamente. Inclusive o mercado, né? As indústrias migrando para alimentação saudável, tirando o açúcar do refrigerante, diminuindo os percentuais ali, porque é uma tendência. Mas como nesse caso que eu disse, do trabalhador que foi lá e, né, a lesão na lombar, então foi em razão do trabalho. Mas não, é muito raso, né, o que é feito. Na função dele na empresa, sim, dava problema na lombar. Tá, mas o carro que ele dirigia também dava. A moto que ele dirigia também dava. O fato dele não fazer exercício físico, como você colocou, também dava problema. Ele ia no médico? Não sei se ele ia no médico. E o juiz aceita esses argumentos? A investigação não é feita, né? O que ele faz? Tá. Trabalho, qual que eram as atividades no trabalho. E aí você olha, tem fotos no laudo, você vê que aparentemente você sabe uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que faz exercício, existe uma composição corporal diferente. E ali manifestamente não fazia. Só que isso não é levado em consideração. É levado em consideração o que ele faz no trabalho. Então é uma responsabilização do empregador sobre uma responsabilidade social. Uma responsabilidade do poder público, que não pode recair só sobre o empregador. Então, é atrás de tudo isso que a gente vai. Então, nesse caso, a gente foi para cima desses pontos. Então, por quê que o lado que foi visto é só o da empresa? E a responsabilidade do empregado? Ele também tem responsabilidade. Né? Ele foi negligente com a saúde dele, então você está repassando isso para o empregador? E nesse aspecto que fica frágil. E é isso que eu gosto de fazer, né? Eu não gosto do dia a dia, da petição. Eu falo que eu sou uma advogada diferente. Eu gosto da investigação, eu gosto de ir na empresa, saber o que aconteceu e entender o dia a dia, né? Pegava mesmo, fazia mesmo. Por que esse laudo foi assim? E aí que surgiu essa ideia de trabalhar. Tanto que essa atuação que eu tenho hoje, ela não é jurídica, né? O suporte, eu tenho o jurídico, faço as questões processuais, mas eu gosto do antes, porque se eu não arrumar o antes, depois eu não tenho mais o que fazer. Você vai na empresa e verifica como é que a pessoa estava sentada e qual era a condição? São feitos checklists, tipo de aeronave, por exemplo. Tem muito pouco acidente aéreo. E um dos motivos apontados é o checklist que eles fazem para checar tudo várias vezes, né? Para saber se a manutenção está em dia, blá, blá, blá. Exato. Rola isso também no caso da agenda e da saúde dos colaboradores? Deve acontecer. A empresa possui a segurança do trabalho, né? É obrigatório. Então, eles têm que ter um técnico de segurança, dependendo do número de funcionários, engenheiro de segurança, para cuidar da saúde desses colaboradores. Isso é obrigatório e todas as empresas têm que ter. Normalmente, isso fica sobre o guarda-chuva do RH, né? Alguém tem que fazer a gestão e normalmente é o RH que faz essa gestão para conseguir acompanhar esse dia a dia. Mas acontece sempre? Não. E aí que está a fragilidade. É muito difícil, né? Por quê? Eu entendo. Então, eu acho que empresa grande deve ser mais fácil, porque deve ter mais processo e mais sistema. Empresa média... Não sei. Né? Não sei, porque eu me lembro de empresa grande, de um caso de uma pessoa que eu conheço, que o RH, sei lá, de repente falou, você tem que tirar 3 meses de férias, porque tem 3 férias vencidas. Como assim? A pessoa não percebeu antes, entendeu? Não é estranho?
Sim. Não mas perceber, quer dizer, alguém tem que fazer essa gestão. Quando você tem que tirar férias, o período que é, né? E isso também é um outro problema, né? Porque se não saiu de férias, aí ganha férias em dobro. E aí chega aquelas condenações, poxa, mas ela ganhava, sei lá, R$2.000 e apareceu uma condenação. Trabalhou 2 anos comigo, apareceu R$50.000. É isso. É um absurdo. E aí a pessoa quer entender, não... Porque multiplica por milhões de... Porque tem as multas que são pagas, aí você pega uma hora extra que ela recebeu, que a pessoa deixou de receber, né? Ela deixou de receber, de 2 horas por dia, por exemplo. Você põe um adicional de 50%. Durante 2 anos? De 100%, porque aí a coitada trabalhou domingo, sábado, né? É escravo. A gente fala que às vezes aparece uns negócios ali que eu falo, gente, impossível. A pessoa não comia, não dormia, só trabalhava. E isso é comprado. Esse é o ponto, né? Porque, às vezes, como a gente fala no trabalho doméstico, você não vai ficar anotando que horas a pessoa entrou, que horas a pessoa saiu. É muito difícil você fazer isso. Só que quando você vai para o seu trabalho, você não tem essa obrigação. Eu não tenho obrigação de anotar, tenho menos de 10 funcionários, é um trabalhador doméstico. Mas se você não anota também, o que acontece quando ela entra no seu trabalho? Você não tem prova. Então você paga. E hoje em Ninguém dia também anota usa-se isso. muito Ninguém a anota. geolocalização É do muito difícil. smartphone, né? Para saber se a pessoa estava lá ou não. Exatamente. E como é que é em relação à mensagem? Por exemplo, você lembra de uma coisa e você manda mensagem 11h30 da noite antes de dormir. E aí, sei lá, eu parto do princípio que a pessoa vai receber a mensagem, tá sem som, ela responde quando puder. Eu não espero que ela me responda às 11h30 da noite. E aí, mas você manda para não esquecer. Aí, por exemplo, a minha mãe já tem uma cabeça diferente em relação ao WhatsApp. Se ela recebeu a mensagem, vai apitar para ela e ela vai ficar mega incomodada até responder. Então, para ela vai ser uma invasão aquela mensagem. Eu, por exemplo, não vou ver. O meu celular vai estar no foco não perturbe, sem som. Então, eu não vou nem perceber que a pessoa mandou. Vou acordar dia seguinte, tomar meu café e olhar. Ontem a pessoa me mandou mensagem, vou responder. Como é que é no caso da justiça trabalhista? Você pagaria. Você pagaria? Porque você está cobrando. Uma coisa muito... E se você mandar escrito, ó, não precisa me responder agora? Não importa. Não? Não. Não pode mandar, então, mensagem Não. fora do horário Não. combinado. As- Qual é o horário combinado? Depende, né? O limite aí são 44 horas semanais. Então, você divide essas 44 horas de segunda a sexta ou de segunda a sábado. É isso. Passou disso, hora extra. E aí, o que eles falam nesse caso? Olha, eu tava de plantão. Não é só a hora que você mandou a mensagem. Eu tava de plantão, porque eu ia embora às 6, mas ele pedia pra eu ficar de plantão, porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha que voltar na casa dele. Aí, ela pega essa mensagem que você mandou e fala, tá vendo como eu tava de plantão? Então, você vai pagar das 6 às 11h30 a hora extra pra ela. Porque ela estava de plantão. É porque no popular tem o combinado não sai caro. Então, em tese, você combina uma coisa com o teu colaborador, funcionário, enfim. E se escrever? Se for um contrato? São coisas Vale? que nós... Porque sim. o contrato no Brasil não costuma valer muito, né? Né? Não, mas vale sim. Sempre, tudo aquilo que você acorda com o seu empregado, né, independente de ser uma empresa, um trabalhador doméstico, o ideal é que esteja no contrato. Mas quem que faz contrato para um trabalhador doméstico? Ninguém faz, né? É muito raro. Mas é o ideal que seja feito. Então, quais são as condições? Isso. Olha, eu posso te mandar mensagem à noite, mas assim, não é para responder, é porque eu preciso lembrar. Ah, mas vai colocar isso no contrato? Que ridículo. Vai te ajudar lá na frente. Vai te ajudar. Porque, às vezes o funcionário faz o quê de má fé? Ele manda a mensagem para você à noite. Você nem viu, você não vai responder. Manda mensagem para dizer que ele estava trabalhando. Só que isso a gente consegue rebater, porque ele mandou sozinho. Se Foi mandou, ele foi que unilateral. partiu dele. Você não responder. Uma Exatamente. conversa E partiu dele. De repente ele mandou uma mensagem: esqueci, não sei o que na geladeira. Aí você vai lá e responde: não tem problema, amanhã você vê. Pronto. Né? Então, assim, às vezes eles usam. E nem é. Eu não posso nem culpar 100% do empregado e também não estou aqui falando mal de colegas de trabalho, mas, né, tem o advogado para todos os lados e são oportunidades. Então, ele se apega a essa oportunidade para pedir uma hora extra, porque ele sabe ali como fazer. E quando eu falei da reforma trabalhista, o que ajudou? A responsabilização tanto do empregado quanto do advogado. Então, assim, você está entrando com uma ação e pedindo, tem ação de 5 milhões. Né, que você olha e você fala, gente, como assim? Ação de 2 milhões. E aí você olha aquele processo e fala, não vai ganhar tudo isso. Mas o céu é o limite. Ele não paga custas. Ele não vai pagar sucumbência no final. Vai querer pagar um acordo, fazer um acordo para encerrar. Mas tem muita má fé. Eu tenho uma amiga que tem um processo de uma cuidadora do pai dela que pediu 450 mil. O juiz deu 11 mil.
Olha só. Ela já Mas- está na terceira instância, porque ela não se conformou Não se com os 11 conforma. mil, ela quer os 450 mil. Só que já teve a primeira instância, segunda instância. Essa moça é estrangeira, então não sei se ela está falando certo, a patroa, entendeu? A filha do doente, né? Tá. Ele morreu, inclusive. E ela continua essa ação há anos. E ela recorrendo, porque ela quer os 450 mil. Mas aí o que acontece? O advogado vai lá e coloca um valor desse, que é o valor que a gente dá à causa, né? Como eu falei, o céu é o limite. E eu coloco 450. Intimamente, ele sabe que não vai chegar naqueles 450. Tem casos que chegam. Mas dependendo ali da instrução, ele já sabe que não vai chegar. E como que você convence o trabalhador que aquele valor que você colocou ali não é o valor que ele vai ganhar? Aí ele não aceita mesmo. Aí acontece isso. Não quero, não aceito. E ele vai Ele recorrendo consegue até... achar a interseção ali. Né? Exatamente. Ou então um valor alto para assustar é aquela coisa do bode na sala, né? Bota o bode ali, aí tu fica, não aguento mais esse bode. Aí tira o bode, ai que bom que saiu o bode. Aí faz um Paga acordo de alguma coisa. 11, de 30, de... Para resolver, para você não ficar com aquele problema ali, né? Há muito tempo. As empresas não contratarem com medo de prováveis processos é a questão mais difícil, mais usual, digamos assim, mais comum. É muito comum. É muito comum. Eu tenho várias, né? Mais de, sei lá, um número grande de empresas, 30%, que não quer crescer. Porque tem um passivo trabalhista, a média de passivo trabalhista ali é 10%, 15%. Então, assim, você tem 1.000 funcionários, você tem 150 processos, 100 processos. É muita coisa. Nossa, Né? mas É muita assim? coisa. É assim. E isso é uma estatística, inclusive, da justiça, né? Dos trabalhadores que têm... Da força de trabalho, né? As pessoas que podem trabalhar, ou dos trabalhadores ativos. Há uns 2 anos atrás, o percentual era 10%. Hoje passou para 15%. Então, 15% dessas pessoas que podem trabalhar, o número de 15% é o que entra com a ação trabalhista. Então, é um número alto, não é um número baixo. E aí, ele não quer se sujeitar a isso, porque para a empresa, ela paga tudo no processo. Então, tem que fazer perícia. Se ela perder a perícia de insalubridade, por exemplo, nesse caso que eu comentei da coluna, ela vai ter que pagar esse perito. Para ela recorrer, são 15 mil reais aproximadamente o valor do recurso para a empresa. Eu quero ir para outra instância, são 25 mil reais. Então, para a empresa é caro, o recurso é caro, tudo bem. Mas isso é revertido depois para condenação, para o trabalhador. Sem falar Mas, da hora você tem que desembolsar. Algumas pessoas que vão estar dedicando atenção para isso, em vez de fazer o que a empresa faz, né? E isso é um ponto super importante. Você deixa o seu negócio, né? Eu sou advogado, eu preciso advogar, eu preciso correr atrás de cliente. Eu deixo isso porque eu preciso cuidar dos meus funcionários, ter certeza que está tudo certo, ter certeza que, né, os procedimentos ali estão sendo feitos da melhor maneira. Então, é isso que a gente faz, né? Na nossa empresa é isso que a gente busca, dar esse conforto. O que tem que ser feito? E tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente institui e daí passa 2 anos, né? É um projeto, então, sei lá, 6 meses, dependendo do tamanho, dependendo dos problemas, do que tem que arrumar. Você passa 6 meses, a pessoa liga e fala, olha, aconteceu aqui um processo e daí a gente viu que não tinha FGPI, mas assim, a gente estabeleceu ali as normas, as regras, só que alguém tem que confirmar se está sendo feito. E é essa fragilidade. Às vezes a empresa tem todo o sistema, todos os contratos, a segurança do trabalho, mas ninguém fiscaliza se está sendo aplicado. E a hora que chega o processo trabalhista, você olha, cadê? Outra coisa que Qual seria essa atitude? Por exemplo, a pessoa chega um processo trabalhista, aí a pessoa tem que ver se cumpriu o horário, se está assinado a folha de pagamento, se tem... Aí você vai fazer... Se as férias estão em dia, se a salubridade, não sei o quê. O gestor tem que tomar conta de tudo isso. Pensando num processo futuro, num possível processo futuro. Eu trabalhava numa empresa de sistema fotovoltaico, e aí a cultura dos instaladores era de não colocar tanto equipamento de segurança. Eles se sentiam melhor sem colocar, e é uma coisa cultural. Ele se sente mais livre, se sente, né, não colocando todos os mosquetões e capacetes. Porque incomoda, e tal. né? Porque muita incomoda coisa. E tem a coisa o cara que coloca muita coisa, ele é meio fresco, né? Entre eles, assim, eu digo, Sim, a cultura, as brincadeiras, né, internas. E aí a gente sempre ficava insistindo nessa coisa e batia nessa parte da cultura, do jeito de fazer. E aí, quanto mais gente não coloca o equipamento de segurança, mais normal parece não colocar.
Então todo mundo faz vista grossa, relaxa. E isso vai para quem? Para a empresa. É. Porque além de dar o equipamento, ela tem que fiscalizar. Então não basta eu ter a ficha de EPI, que a gente chama, né? Preenchida, assinada pelo colaborador. Porque hoje em dia a gente tem o celular. E como que você tira o celular do colaborador? Você não tira. E ele tira foto e vem aquele processo lindo, cheio de foto, de vídeo, que ele estava sem o equipamento, porque a empresa não fiscalizou. Ela deu tudo certinho. Mas naquele dia ele não estava usando. Quem estava olhando que ele não estava usando? Quem foi lá cobrar para ele usar? Você tem que ficar olhando todo dia isso? Não, e hoje em dia também com as redes sociais, você parte do trabalho tem que ser instagramável. Por exemplo, você quer pegar e mostrar o trabalhador instalando ali o negócio para mostrar no Instagram. E aí chamar mais atenção. Nossa, olha que legal, estamos instalando mais um sistema, blá, blá, blá. E aí o leigo que está lá cuidando do marketing não percebe que faltou uma bota especial, um mosquetão. Tá aí a prova do... Aí você chancela ali a prova do crime. Exato. Né? E aí, para você explicar, não, isso foi só uma mídia, né? Não ia ficar bonito ali na foto, no vídeo, com todos os equipamentos. Mas paciência, você mostrou que você não... Então, você tem que dar palestra para os operadores de marketing. Também. Também, é porque tá tudo misturado, né? Igual o RH misturado com o jurídico, todo também mundo o marketing. Porque hoje em dia as pessoas querem mostrar os bastidores das empresas. Porque se a gente olhar, por exemplo, uma bula de remédio, a bula foi feita por um advogado, claramente, né? Não foi, óbvio. Eles não estão nem aí para o consumidor final. Não eles estão ali para se livrar de processo. Pode te dar loucura, desde de vermelhidão e morte súbita, né? Exato, tipo, eles você se livram não consome, totalmente. Né? Deixa pra lá. Não, é muito... Você nem toma o remédio se você ficar lendo muito. Né? Porque é temerário. E como é que tá o ChatGPT em relação a isso? Porque eu, por exemplo, confesso que hoje eu recebo um contrato, eu copio, colo no ChatGPT. Quando eu tô com saco, eu tiro as informações sensíveis. Depois, às vezes, eu baixo a guarda e mando com informação mais sensível mesmo. E falo, aponte os pontos críticos para um leigo. Aí ele vai... Aí ele bota, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse negócio ajuda ou atrapalha mais? Não sou contra a tecnologia. Eu acho que tá aí pra gente usar. Mas eu digo que tanto o direito quanto a parte contratual, que eu puxo a orelha de quem pega contrato no site GPT, porque existe... A gente ganha ou a gente perde no detalhe. Né? Então, assim, tudo bem, ele vai te dar um contrato. Não significa que está errado. Só que exatamente aquilo que você está fazendo está ali. Será que você não deixou nenhuma fragilidade? A gente que tem mais experiência no dia a dia, de todos esses casos que acontecem, você já tem a malícia. Então, num contrato você pega, isso aqui pode acontecer, vamos colocar. De repente, o site GPT não vai ter isso. Então, ele está ali para te dar um esqueleto, mas você vai precisar passar por um profissional mais experiente. Talvez para te ajudar a conversar com o seu advogado e otimizar o tempo. Para você não ficar moscando muito tempo ali, perdendo muita hora. De repente, para falar, cobra aqui um pouquinho mais barato, que já tá... Já fiz o meu dever de casa, já tem as dúvidas aqui. Exatamente. Qual o caso assim, mais absurdo que você já pegou? Mais absurdo? Que você teve que dar uma volta, assim, provar umas coisas. Por exemplo, essa história da lombar. Sim, mas deve ter um mais complicado ainda, né? Olha, são tantos casos, assim, tem um que é absurdo, a gente não conseguiu reverter, mas é assim, até hilário, né? Uma indústria, uma pessoa trabalhando na produção e esse mundo, né, que a gente sabe do direito do trabalho, do acidente de trabalho, que é uma questão grave também, ele burlou um sistema de segurança para propositalmente perder um pedaço do dedo. Então, assim, foi proposital. Eu sei porque eu trabalhava no RH, nessa época eu era advogada corporativa, e ele falou. E aí depois, né, que aconteceu o acidente, tudo, e foi socorrido e tal, quando ele voltou para a empresa, eu falei, então agora eu vou te dar uma suspensão. Porque eu sabia que isso amenizaria, no mínimo, uma culpa concorrente, né? O funcionário sabia o que ele tinha que fazer e não fez. Eu falei, então eu vou ter que te dar uma suspensão. Poxa, mas eu perdi meu dedo aqui, um pedaço, e você vai me dar uma suspensão? Acabei de voltar de licença. Eu falei, vou. E se você não assinar, eu chamo 2 testemunhas aqui para assinarem. Porque você confessou que você burlou o sistema de segurança da máquina. Então, você foi negligente. Você tinha treinamento, você sabia o que você tinha que fazer. Você deixou de fazer propositalmente. Aí ele assinou. Ele assinou e ele entrou com a ação depois. Só que ele perdeu.
Ele perdeu porque ele realmente não… Ele tinha assinado que ele foi negligente. Ele deixou, ele burlou. Ele foi treinado, ele tinha EPI, ele tinha tudo. A culpa do acidente foi dele. A mesma coisa, quem dirige embriagado, você está assumindo ali a culpa. Né? Só que poucas empresas fazem isso. E eu vivi isso em várias empresas. Quando acontece algum acidente, eles me ligam, né? Aconteceu aqui, fulano, não sei o quê. Tá, quem que foi? Primeira coisa, investigação do acidente. O que aconteceu? Foi falha no equipamento, ou ele não estava com os equipamentos de segurança e alguém não viu, deixou de ver, aí paciência. Não, viram, tinha uma testemunha que viu que ele realmente não desligou, porque às vezes o funcionário não faz. Tá naquela linha de produção e para eu parar a máquina eu tenho que desligar tudo, parar todo o processo, tem que começar de novo, e aí tem meta, e daí tem não sei o que, não quero parar. Ok, fez isso? Então você vai aplicar uma suspensão quando ele voltar do afastamento. Ou, às vezes, são dias só que a pessoa fica em casa, né? Porque não precisa perder nada, né? Você simplesmente bateu, ficou roxo, tomou ponto. Isso já é um acidente de trabalho. Sem afastamento. E aí, eu falo, quando ele voltar, você vai pegar essa suspensão. Você vai aplicar uma suspensão, se for uma coisa muito grave, suspensão, se não, advertência. A empresa tem que se documentar. E é isso que as empresas não gostam. Aí o RH fala, eu não vou fazer isso. Coitado, ele é um funcionário tão bom. Eu falei, então você fala com o seu chefe que você não vai fazer isso. Todo mundo vai ficando mais próximo. E ninguém quer dar o não. Quem quer dar o não? Ninguém quer falar não. Né? Pô, você tá com o cara ali todo dia. Aí eles falam, pra advogada é fácil, né? Ela fica lá no escritório dela, vem ela aqui aplicar advertência. Porque eu tô todo dia com a pessoa aqui. Exatamente. Junto. Mas os treinamentos, eles são justamente para essa conscientização. A gente que é pai e mãe, você nem sempre fala o sim. O não dói. Sim. Né? Mas é o não que educa, é o não que ensina. Então, é nesse ponto. Então, quando a gente faz esses treinamentos, é uma conscientização. Né? Vocês precisam dar o não, dar os limites. Todos têm limites. Então, quando a empresa não quer… Tem empresa que não tem política de advertência, não tem política disciplinar, que a gente chama. Porque ela não quer advertir o funcionário quando ele vai embora mais tarde. Então, assim, por que você foi embora mais tarde? Porque eu tinha um trabalho para fazer. Que trabalho? Porque às vezes ele não tinha. Se você pegar um funcionário que fica ali 20 minutinhos, meia horinha por dia a mais, quanto que ele ganha no final do mês essa hora extra? E isso é uma coisa que a primeira coisa que eu entro nas empresas que eu falo, que eu quero relatório de hora extra. De todas as áreas. Quando você pega ali na última linha quanto a empresa gastou de hora extra, dependendo do tamanho da empresa, ela gasta 300 mil. 30 mil no ano, quanto isso gera de prejuízo? Só que você vai ver quem estava ali efetivamente trabalhando, porque o que você não fez em 8 horas, você não faz em meia hora, né? Excepcionalmente, você vai ter ali alguma coisa que ficou para trás e você vai correr para fazer, mas não, todos os dias isso não acontece. Quem que não estava olhando de novo? O gestor. Então, aquele funcionário, ele vai fazendo aquele caixinha 2 dele ali com as horas extras. E no final, o que ele faz ainda? Entra com uma ação para ganhar um pouquinho mais daquilo que ele já ganhou. Então, são fragilidades da empresa que a gente aponta e que às vezes geram um baita de um problema. E eu tenho muito problema com recursos humanos, porque às vezes o gerente fica… A maioria é bem legal, mas tem uns que ficam indignados. Já vem essa advogada aqui. Pronto, agora já vai apontar. Mas eu não estou apontando o trabalho dele, não é sobre trabalho, né? É sobre a instituição. O trabalho dele depende do outro, né? Ele depende da empresa, a empresa depende dele. Então, eu não estou apontando erros, mas é isso que eu chego, o pessoal já fica… lá vem alguém da equipe da Prevene, já vem apontar os problemas, mas é para isso que a gente está lá. E o nome Prevene é exatamente para prevenir mesmo? Isso, a intenção foi essa, né? Prevene de prevenção, de preventivo. E como é que você chegou nesse ponto, nesse trabalho, nessa empresa, de ser a gestora, né, dessa empresa? Sim. A fundadora. Como eu falei, eu vim do mundo corporativo, né? E direito do trabalho, para mim, não era uma opção. Eu não queria, eu não gostava na faculdade. Entrava o professor e eu falava, nossa, gente, essa matéria, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E não fiz realmente durante 10 anos, né? Fui para o mundo corporativo. E quando você está no mundo corporativo, você faz tudo, né? Porque você é advogado interno, tem os escritórios especializados, cada um na sua área. E você fica ali envolvida em tudo. Só que a gente estava com muito problema trabalhista na empresa. E começou a chover ação, uma atrás da outra. E o dono enlouquecido vira para o jurídico interno, né? Óbvio, responsabilidade minha. E aí eu falei, vou ter que ler essas defesas, ver o que está acontecendo, entender a fundo. Porque até então eu separava documento e enviava, não me envolvia. E aí eu fui ver uma defesa uma vez de um funcionário que estava pedindo usual, hora extra, enfim. Eu olhei a defesa lendo, tinha um dedo ali. Eu falei, dedo? E de novo, eu falei, não é possível. E o escritório já tinha feito esse protocolo.
Aí eu Como liguei no assim? Não escritório, entendi. Não entendi, eu dedo. falei assim, gente, que dedo é esse que tá no meio da defesa? Não, é porque ele perdeu o dedo. Eu falei, não. Ou seja, o escritório que atende grandes demandas acabou não se atentando, copiou e colou uma defesa e apareceu um dedo ali no meio de um processo que não tinha nada a ver. Meu Deus. Apareceu um dedo, literalmente. Literalmente um dedo, né? Então, assim, não tinha, não era aquele objeto, não tinha nada a ver. E eu liguei e falei, gente, ai, desculpa, passou. Eu falei, tá, mas passou e eu não tenho mais prazo, né? Porque o prazo da defesa tá ali, se você errou, eu não tenho mais o que fazer. A gente vai perder esse processo. E aí eu comecei a me envolver mais e mais, e aí eu comecei a entrar na produção da empresa para entender o que estava acontecendo. E eu comecei a gostar. E foi nessa empresa... E era uma empresa de quê? Você não precisa dizer o nome da empresa, Sim, mas o que era... do ramo alimentício. Do ramo alimentício. E aí eu comecei... Aí quando entra um erro desse, por exemplo, uma parte citando um processo que não é daquele caso dentro do... Então a defesa vai perder um tempão ali para até identificar aquilo e você consegue recorrer para ter mais tempo para postergar ter mais de tempo para defender? Recorrer a gente consegue, só que o direito não volta, né? Então, você perdeu aquela oportunidade de Mas se defender. Mas isso foi um erro do advogado do escritório que atuava na época. Que estava processando a empresa, né? Do escritório do funcionário, é isso? Não, do escritório da empresa. Da empresa, exatamente. Tá, exatamente. não, achei que o escritório que estava... Como é que eu falo isso? Tava atacando, não? Um tá defendendo, o outro tá o quê? Acionando, né? O autor da ação, né? Autor da ação. Então, o escritório é autor da ação que tinha colocado o dedo onde não era chamado. Não, o autor da ação pediu ali hora extra. Ah, tá. E aí, a nossa defesa, a defesa da empresa fez... Copiou, colou um dedo no E colou negócio. um acidente ali, que tinha um dedo no meio da história. Não, entendi, que eu fiquei igual a vocês, assim, dedo, gente. Mas peraí, deixa eu voltar a entender de onde apareceu. Onde é que apareceu o dedo que eu não entendi, né? E aí foi quando eu me envolvi mais e no dia a dia da empresa. E aí eu tive uma oportunidade nessa mesma empresa de ficar como gerente de recursos humanos e gerente jurídica. E aí eu pude me aprofundar mais. E aí você começa a pegar... Porque o dia a dia de recursos humanos, ele é muito atribulado. E aí eu comecei a entender por que alguns documentos eu não recebia lá no jurídico, né? Porque eles não conseguiam fazer. Sim. Não dava tempo. Eu tenho que rodar a folha de pagamento, gerar impostos, fazer folha de ponto aqui, não quero ver assinatura de nada, né? Segurança do trabalho não dá para ver agora. Então as coisas iam passando, eles faziam o que tinha prazo, que era urgente, e não faziam essas conferências. Então foi quando eu comecei a me interessar e ver que a fragilidade está ali. Né? E aí isso replica para as outras áreas também, cada gestor de sua área em especial, quem está ali na produção, quem está... Outra área que tem muito problema, área de transportes, as transportadoras ou os motoristas, também é muito problemática essa área. Então, quem era gerente de logística, todas essas áreas tinham fragilidades. E aí eu me encantei. E aí depois eu saí e resolvi empreender. Primeiro com o escritório, né, atendendo o contencioso, os problemas. Eu falei, gente, mas aqui é o mais difícil. Porque realmente a Justiça do Trabalho é paternalista, ela vai defender a parte que ela acha que tem menos condições, né? Ela vai fazer de tudo para que o empregado seja beneficiado de alguma forma. E a empresa sempre vai pagar porque ela tem dinheiro, né? Na visão dos outros, a empresa sempre tem dinheiro, sempre pode pagar, que não é uma realidade, né? A gente vê os empresários suando aqui para manter as suas empresas em pé e ninguém pensa que sem eles... um monte fechando, pedindo recuperação judicial. Né? Exatamente. Os últimos 3 anos foi o ano da recuperação judicial, né? Então, ninguém pensa que os postos de trabalho estão diminuindo com isso. Mas na recuperação judicial também, há muitos processos trabalhistas. Muitos. E permanecem, né? Por exemplo, você fecha um restaurante, aí tem os garçons, os maîtres, né? O que coordena o delivery. Essas pessoas entram na justiça, sabe? Do mesmo jeito. Essa parte também de trabalhista entra como herança também, né? Sim, se o proprietário falecer, entra na herança. passa para os filhos, né? É para quem está fazendo o inventário, né? Quem está à frente do inventário. Porque se a empresa não tem bens para responder, muitas vezes não tem, né? Como no caso de recuperação judicial, a empresa já está ali no guarda-chuva da recuperação e tem que aguardar. Ela recai sobre o sócio.
diretamente no seu trabalho. Você não precisa comprovar. Quando é um processo civil, de execução, você tem que comprovar má administração para que recaia sobre os sócios. No trabalhista é direto. Entrou com incidente, já desconsidera a personalidade jurídica, já recai para os sócios. E muito se fala também de que o Brasil é um dos poucos países que tem uma justiça especial para o trabalho, né? Que não, por exemplo, Estados Unidos, vários outros países têm a justiça comum, e a justiça comum trabalha todas essas questões que também envolvem contratos e trabalho e tudo relacionado à troca de serviço, valor, tempo, hora, é diferente, esforço. né? As normas trabalhistas para eles são diferentes, tanto que o Brasil é o campeão de ação trabalhista mundial. As empresas que vêm para cá e se instalam aqui, quando começa a demanda trabalhista, eles não entendem, né? Eu tenho empresas que têm sócios de outros países, outras nacionalidades, eles falam, gente, eu não entendo o que acontece aqui. Não entendo o que vocês fazem de errado. Mas não é o que a gente, né, faz de errado, o advogado, é o direito do trabalho no Brasil. Então, o Brasil é recordista, assim, ninguém está nem próximo do Brasil com o número de ação trabalhista. É por isso que a gente não vai sair desse buraco, né? Porque há um desemprego enorme. Exato. Não é? Há empresas que, com medo de crescer e ter mais problemas trabalhistas, não abrem mais postos de emprego. Ao mesmo tempo, quem está chegando para investir teme, por exemplo, outro dia eu li uma notícia que não tem a ver ainda com a área do trabalho, mas tem a ver com a área dos impostos, que a Uniqlo estava estudando abrir no Brasil, que é um absurdo não ter, né? Eu queria muito que tivesse, por isso que eu li a notícia. Aí, é uma marca de roupa que tem tudo, né? Tipo, é uma marca de roupa japonesa que tem um preço, um custo-benefício muito bom, muito bom, muito bom. Só que a gente só pode comprar viajando, porque aqui não tem. Tem nos Estados Unidos. E aqui não tem. E eles estavam estudando entrar aqui. E o custo Brasil brecou completamente. Quando eles olharam os impostos, a confusão que é, eles... Isso porque eles pararam nos impostos, né? Se eles dessem uma aprofundada aí que eles não viriam trabalho mesmo. Aí Exatamente. ia ser pesado. Né? Exatamente. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que é uma Justech, que é tipo uma fintech, mas para o mundo jurídico. Uhum. E aí, basicamente, ele consegue calcular o risco das ações trabalhistas e vender isso para grandes empresas poderem ter uma certa previsibilidade sistêmica, empresa gigante com milhares e milhares de colaboradores. Aí ele calcula e ele estava me explicando, eu demorei vários encontros para entender de fato o que a empresa dele, né? Faz. Porque basicamente ele falou, cara, eu tenho quase como se fosse todo o sistema de leis aqui do Brasil, todo o sistema jurídico dentro do meu banco de dados, e eu consigo processar isso de acordo com as interpretações passadas, com as jurisprudências passadas e projetar isso para o futuro. Aí eu consigo, com isso, oferecer, imagina, uma empresa estimar o enorme risco, estimar o risco em clusters, assim, sabe? Esses são processos que vão dar 100 mil reais, esses 70 mil reais, esses aí vai demorar X anos, 2 anos, esse aqui vai demorar 1 ano e meio, esse aqui. E ele consegue separar e a empresa consegue calcular, provisionar aquele orçamento e aquele tempo e equipe, né, para poder fazer essa gestão. É genial isso, porque tem um trabalho para tudo, né? Até para estimar os custos que você vai ter com o processo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de muito sistema, legal. Que é igual fintech, né? Dessas empresas que são meio bancos, soluções de pagamento, de muito crédito. Legal. É legal mesmo, mas olha só onde o empresário brasileiro chegou. Né? Ao invés de trabalhar na contenção, porque ele já não acredita mais na contenção, ele tem que trabalhar no prejuízo. E isso é trabalhar no prejuízo. Quanto que eu vou gastar, né? E é isso que eles precisam. Mas ele vai passar isso para o custo do produto. Exatamente. E recai sobre nós, de novo. Sobre isso, né? Claro. É uma engrenagem ali que ela se retroalimenta, né? No Brasil não tem emprego, mas o número de trabalhadores que entram no seu trabalho é enorme. Daí eles falam, não, eles entram no seu trabalho porque eles não têm emprego. Ou é o contrário. Né? Não tem emprego porque as empresas não conseguem contratar porque tem muitos processos trabalhistas. Você não sabe qual é a dinâmica, mas o fato... mas um biscoito é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Isso. Né? Essa é a história. E essa parte também que é colossal da informalidade na economia do Brasil, né? A quantidade de coisa que é totalmente ilegal. Tem um monte de lei as pessoas que se esforçam muito para seguir dentro da legalidade, mas tem toda, sei lá, metade da economia do Brasil, é tudo...
informal, barraquinhas, Informal. feiras e ninguém... E essa parte também da pejotização, que também é um movimento, por exemplo, de limpeza. Então, a empresa contrata uma empresa terceirizada de limpeza e essa empresa é que tem os funcionários que vão fazer a limpeza. Um shopping, por exemplo. Segurança também é muito comum, né? Sim, não, hoje em dia isso antigamente era um pouco polêmico, né? A limpeza sempre foi a terceirização, que a gente chama. Então, você não está terceirizando, eu faço roupas. Eu não estou terceirizando a minha atividade, né, principal, que é fazer roupas. Eu estou terceirizando a limpeza. Então, isso sempre foi responsabilidade dessa empresa terceirizada e não recaía sobre a empresa principal. E hoje continua assim. Então, hoje você pode terceirizar, inclusive, a atividade fim. Então, eu quero terceirizar uma parte da minha produção. Eu posso fazer isso sem ter essa responsabilidade trabalhista. Mas, em regra, eu não tenho responsabilidade trabalhista. É isso que prevê a nossa legislação. Então, Porém, uma fábrica de roupa pode contratar costureiras terceirizadas que não são... que vão fabricar o produto, né? Aí ela contrata as Etapa costureiras. da produção. As costureiras, o pessoal da limpeza, segurança, tudo isso pode ser... Isso, mas ela está contratando a pessoa jurídica, né? Sim, PJ para PJ. Isso, ela está contratando a pessoa jurídica, que é uma empresa grande que fornece todos esses serviços. Então, a regra é que ela não tem responsabilidade. Pode acontecer? Pode. Uma responsabilidade solidária. Solidária eu acho difícil hoje em dia, mas uma subsidiária, se a grande não pagar, alguém tem que responder. Quem que vai responder? Aquela outra. Pode acontecer. E os MEI? Está na mesma categoria do PJ? Ou o MEI também prestando serviço para uma empresa, ele pode entrar na justiça? É porque hoje o que a gente chama de pejotização seria o trabalhador que não tem registro. Então, você contrata, sei lá, uma diarista, por exemplo. Não está registrada, mas ela trabalha na sua empresa. E aí eu estou falando de empresa e não pessoa física, tá? Um empregador empresa. Ela trabalha na sua empresa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Ela vai ter o vínculo de emprego reconhecido se ela entrar no seu trabalho. Se ela trabalhar 3 vezes por semana. Isso, Se ela exatamente. trabalhar 2, não. Se for empresa, 2 reconhece. 2 a empresa... Reconhece já. Hoje em dia Tem já que tem. ser pessoa física. Os julgados já entendem que 2 vezes reconhece. Pessoa física, não. Mas quando é pessoa jurídica, a contratante é pessoa jurídica, os tribunais já estão entendendo que sim, tem vínculo de emprego. Então, a pejotização também pode acontecer de um vendedor. Eu tenho um produto aqui que eu vendo, e aí, não estou falando de representante comercial, estou falando de um vendedor, assim, contratei para ele vender meu produto. Ele não, você nem vê a cara dele, só manda mensagem, tá aqui, né? Se ele comprovar que ele tinha essa responsabilidade de venda e você pagava ele todos os meses e tinha que ser ele mesmo que fazia esse trabalho, ele pode buscar o vínculo dessa contratação. E aí ele recebe. E aí são aquelas ações milionárias, né? Porque ele, sei lá, trabalhou 3 anos com você, todos esses 3 anos que você deixou de pagar aqueles 80%, que são de encargos, né, sobre o trabalho, você vai ter que pagar à vista. Caramba. Então, assim, se você foge de um lado, você é pego do outro. Então, a pejotização, ela foi muito falada, porque foi uma das questões que a reforma trouxe para regularizar, porque tem muita gente que trabalha assim, que é o autônomo, liberal, né? Eles trabalham assim, veio pintar a minha casa, por exemplo. Só que esse trabalho se estendeu ali por 1 ano. Ele pode pedir um reconhecimento de vínculo. Então, o tempo que o PJ presta serviço para você é importante também. É importante. O tempo, a habitualidade são alguns requisitos que a lei prevê que caracterizam o vínculo de emprego. Então, ele mesmo prestar o serviço, ele não poderia mandar outra pessoa, tem que ser ele. Você pagava ele todos os meses. Ele tinha o horário que ele estava ali. Você dava as ordens, né? Se tem nota fiscal envolvida. Também pode. Pode descaracterizar a nota fiscal. É um absurdo. Por isso que a gente fala, né? E assim, o que eu acho que as pessoas não veem que é mais grave? Essa pessoa que emitia nota fiscal, ela também teve benefício. Sim. Né? Ela também teve pagou benefício. muito menos impostos durante o tempo. Ela pagou menos impostos. Esse benefício que ela paga teve. 17, não é uma Exatamente. Coisa assim, então, assim, do ponto de E vista... o juiz não vê isso? Não. A gente até... Lógico que a gente fala, né? A gente pede, tudo bem, ele vai ganhar, ótimo. Só que informa o fisco ali que ele também recebeu indevidamente 2 vezes, né? Porque ele deixou de pagar e agora ele vai receber. Então é injusto. Da onde que sai esse dinheiro? Isso tem resultado? E ele tem que pagar... Na Justiça do Trabalho, não. Ele fala, entra com uma ação civil para reaver. Quem é que vai fazer isso? Eu aconselho sempre que os empregadores façam, né? Porque Mas é justo. algum já fez? Já. E ganhou? Já.
E fez o empregado pagar? Fez e pagou. Tinha que pagar de tributo ou devolver, às vezes, seguro-desemprego. Que o funcionário vem e fala assim, então, eu estou recebendo seguro-desemprego, não precisa me registrar agora, me registra depois. Muito isso. É, ou muito. auxílio, né? Porque também tem isso. A pessoa está recebendo auxílio, está Exato, cadastrada porque e não ela pode. não Ontem estava vendo uns números, são 43 milhões de pessoas trabalhando e são 53 milhões de auxílio. É um absurdo. É um negócio assim... Não bate, né? Você vê que não Não encaixa. vai fechar nunca isso. vira e mexe, viraliza o vídeo de uma pessoa com copinhos de café. E aí elas colocam montanhas de copinhos de café. Começou, acho que com o cara de um canal libertário que você já até entrevistou. Aí depois viralizou, agora depois eu vi o vídeo daquela Betina fazendo também um vídeo com esses copinhos, explicando ali de quantas pessoas têm economicamente ativas no Brasil, quantas pessoas realmente trabalham para gerar esses impostos e gerar o valor, né? Sim. E quantas pessoas vivem consumindo esses recursos, né, no Brasil. E é uma coisa incrível, assim, a quantidade de... É absurdo, é absurdo. E aí essa pessoa que você contratou de boa fé, né? Porque, coitado, você deixou ela receber o seguro-desemprego, depois ela entra na justiça e fala, eu quero receber desde a data que eu efetivamente fui contratado, que ele não me registrou. Aí a gente também contra-ataca, fala, então eu quero que venha o ofício, né, do Ministério do Trabalho, para ver quantas parcelas do seguro-desemprego ela recebeu, porque ela também vai ter que devolver, porque ela onerou o fisco, é fraude. Por que só para o empregador que é fraude e para o funcionário não? Teve um outro caso numa empresa que era uma pessoa de TI, e a empresa estava em crise financeira, né? Mas... É que TI, normalmente, as pessoas têm muita autonomia, né? Para trabalhar, às vezes... Não, sabe de tudo, tem todas as senhas, mas olha o que aconteceu nesse caso. Ele sabia que a empresa estava em crise e sabia que estava na iminência de ser mandado embora a qualquer momento. Só que ele pediu demissão, né? Ele arrumou um outro trabalho e pediu demissão. Só que ele sabia que as verbas rescisórias não estavam sendo pagas no prazo, que é de 10 dias que a justiça estabelece, né? A lei estabelece. Porém... Como ele sabia disso, o que ele fez? Ele trocou a senha do servidor, ele travou a empresa. A empresa não emitia nota fiscal, as pessoas não tinham acesso ao e-mail. Ele travou a empresa, ele falou, enquanto não me pagar... Ele sequestrou Exato. o banco, o sistema... Aí eu falei, não, gente, eu entendo que ele tem que receber, né? Mas eu acho que a empresa tem que atacar nesse momento. E não é atacar o trabalhador, é a postura do trabalhador. Não, mas porque, isso aí que ele fez, gente, ele meio que sequestrou. Não, Ele fez o prejuízo de uma empresa bandidagem. parada 1, 2 dias, né? Como que você vive? Ele sequestrou o sistema. Agora, eu já trabalhei numa empresa como professora, até me aposentei. Na hora de me aposentar como professora, quando eu fui pedir demissão, a moça do departamento pessoal falou, do RH, falou, é melhor você entrar na justiça, porque você não vai receber nada, porque eles não pagam fundo de garantia, não sei o quê. Eu trabalhava há 11 anos, eu era professora há 11 anos. E realmente era verdade, eles nunca pagaram. Eu tive que entrar na justiça contra a empresa. Eu não tinha a menor intenção de entrar contra a empresa. Mas aí é eu só legítimo. queria me aposentar. Mas se eu não entrasse contra a empresa não pagaria os meus 11 anos. Eu teria que trabalhar mais 11 anos para cumprir meu número de aposentadoria. Aí entrei, enfim. Mas aí é um pedido... E aí eles tiveram que pagar, daí eu pude me aposentar. Como Olha a gente... que louco. Mas eles descontavam, eu tinha os contra-cheques, com tudo descontado, entendeu? Aí é apropriação Eles indébita, descontavam, né? mas não repassavam pro fisco, É pro crime, governo. inclusive, para a empresa isso, né? mas Porque ele não deu, descontou quer do dizer, colaborador e também não repassou. Né? Mas é mais fazia grave isso ainda. era comum, fazia com todo mundo, não era comigo, entendeu? A empresa está em crise, ela segura aquela verba e não repassa. Hoje em dia está tudo interligado, né? Então, se a empresa fizer isso, 3 meses depois ela já está recebendo ali um ofício para pagar. Então, é mais difícil acontecer, mas acontece. Foi muitos anos isso. Mas acontece. E Mas aí é um louco, pedido né? legítimo, né? Porque aí eu entendo, a gente está falando tanto de trabalhador aqui, vão achar que, você é contra. Não sou. Eu acho que tem pedidos legítimos. E a gente entende. E às vezes a empresa cometeu um erro, de repente mandou uma pessoa embora que tinha uma estabilidade, ou não recolheu alguma parcela do fundo de garantia, ou mesmo estava em crise, não pagou o INSS, né? A gente entende que esses mandou pedidos... uma grávida, né? Embora, grávida sem voltou saber. Exato. Né? Ou mandou uma grávida que não sabia que ela estava grávida. E também não avisou, né? Acontece. Mas aí a pessoa também não quer voltar e não avisa depois, porque a empresa pode reintegrar, né? Mas ela prefere entrar com a ação do que voltar a trabalhar. Né? Isso acontece muito. Isso acontece muito. E aí é
um caminho, um campo muito escorregadio, né? Muito, muito. E já aconteceu isso também com uma grávida, de entrar com a ação, mas ela não pediu para reintegrar, porque a gente sabia que ela não queria trabalhar. Ela só queria a estabilidade. E aí a gente, na contestação, falou assim, não, que ela volte a trabalhar. Aí ela chegou com um monte de atestado em juízo e apresentou que tinha pré-eclâmpsia, gravidez de risco, porque, infelizmente, o nosso sistema de saúde hoje, a gente tem que falar que eles pecam, né? Se você for lá com dor de barriga, você fica 3 dias em casa. Isso também é muito comum, né? Essa coisa de laudos e... Muito comum. Tem empresa que trabalha no sábado. Como chama atestado? Atestado, a indústria do atestado, né? Tem empresa que trabalha no sábado, e o trabalhador no sábado ele não tem atestado. Feriado, para emendar o feriado. Todo sábado ele tem atestado. Ele tem uma conjuntivite, ele chega lá com dor de barriga, porque o médico não vai saber, eu tô com dor de barriga. Eu tô com, sei lá, dor de cabeça. Atestado de um dia, agora, justamente com no sábado. Fica mais fácil ainda, ele não precisa nem ir ao pronto-socorro, ele faz em casa pelo celular ou no bar, pode fazer do bar. Aí a empresa me liga e fala, o que eu faço? Eu falo, então, você não tem o que fazer, porque ele tá com atestado na mão, ele justificou a falta. Mas é todo sábado. Eu falo assim, então a gente vai ter que começar, primeiro, ver se os atestados são verdadeiros, porque o que chove de atestado falso. É impressionante. Como assim atestado falso? Eles falsificam o atestado, muda a data. Pega tira xerox, depois... Isso, exatamente. Você coloca aquele branquinho. Exatamente. Eu não sei como é que chama o branquinho. Liquid paper. Hoje em dia deve ser tudo online, né? O PDF. E tira a cópia na própria no impressora. SUS ainda é assim, papel, né? Tá. A maioria é papel. Porque o que for de papel, você pode fazer isso. E eles fazem. Aí a empresa começa a desconfiar, manda para isso, eles respondem rápido, né? Isso é uma coisa boa. Manda para a UPA responde, não reconhecemos esse atestado. E várias justa-causas a gente já deu assim. E aí funciona, aí não reverte. Porque outro problema, outro medo que o empregador tem... que as pessoas ficam com medo de dar justa causa e ter uma consequência, né? Porque a pessoa pode se vingar, pode fazer alguma coisa. Mas olha, 100% das justa causas que nós conduzimos não foram revertidas. Graças a Deus. E quando é justa causa? Justa causa é quando o funcionário ele comete um ato muito grave. Por exemplo, dá um atestado falso. Atestado falso. Né? Um outro exemplo... Isso chega a ser crime? Ou sim, a gente fez boletim de ocorrência, inclusive nesse caso. Mas dá em alguma coisa? Não, mas a gente faz. Esse país é muito... Não, e a falsificação... As pessoas ficam com medo de fazer isso. Sei lá, você pega uma funcionária roubando, aí você prefere demitir sem tocar no assunto, porque você chegar e tem na câmera entrou na sua casa e furtou alguma coisa. Sim. Você tem a prova. Eu tenho amigos que já pegaram em vídeo prova de funcionário do prédio que entrou. E o cara entrou agachadinho. Porque deixou a chave na portaria. Aquelas coisas. Aí ele pegou, porque fez abrir uma porta é uma coisa mais fácil do mundo. Você chama o chaveiro, você se sente um idiota. Ele demora 5 minutos, você tchum. Pronto, abriu. Aí você, é tão fácil abrir essa porta. E ele não vai perguntar, essa casa é sua mesmo, né? Me dá o documento, ele vai abrir a porta, né? Você chamou o chaveiro. Tem mais isso, né? E aí, mas nesse caso, as pessoas ficam com medo, né? O funcionário... a chave ficou na portaria. Uma mãe deixava pro filho, o filho deixava pro outro irmão, sabe assim? E todo mundo faz isso, ou muita gente faz isso. Eu não gosto de fazer, mas muita gente faz. Não, mas coisa deixar mais fácil na portaria. Abrir uma porta. Aí ele fez a cópia da chave, entrou agachadinho e tal. Mas o prédio inteiro ficou com medo de acionar, fazer o BO, porque o cara conhecia a rotina de todo mundo. Sim, e um cara às vezes que é tem capaz medo, de fazer isso. Mas pode estar relacionado com outras pessoas que podem fazer coisa pior. Mas olha que grave, né? Porque daí você premia, porque aí você vai pagar 40% do fundo de garantia, vai pagar o aviso prévio, porque você não vai querer que ele volte a trabalhar. Então ele fica com uma indenização grande ali para receber, sendo que ele cometeu um ato que não poderia ter cometido. E mais, quando ele entra na Justiça do Trabalho, você não pode falar, então, mas aconteceu lá atrás, isso. E você não fez nada. Perdão. Você não provou. Perdão tácito, você perdoou. Por mais que você prove que ele fez, você perdoou. Então você não pode trazer isso. Quanto tempo você tem para fazer esse registro de ocorrência, assim, boletim de ocorrência? Ou fazer depende do fato, né, do que acontecer. Mas a rigor você pode fazer no momento. O que a justa causa, você tem tempo. Então, assim, fez um ato agora, na próxima oportunidade você já manda embora. Se você esperar 1, 2 dias, reverte a justa causa porque você demorou.
Ah, é? Tem que ser justa causa rápido. imediata. Tem que ser imediato. Você pode, de repente, se você está em dúvida, né? Aí você justifica, olha, eu precisei de um dia para olhar uma filmagem e ter certeza que foi ele mesmo. E aí, quando eu tive essas provas na mão, eu fiz a justa causa. Agora, não, esperei uma semana. Esquece. Às vezes a empresa liga, então, fulano, uma semana. Fala, uma semana não dá, vai reverter. Não, mas eu tenho prova aqui. Não importa, demorou. É rápido. Cometeu no dia seguinte, não entra na empresa, Você manda justa embora causa. o funcionário, aí ele entra com uma ação contra você, porque ele já estava te roubando, você já viu, você tem a prova, aí você não quis... Você perdeu o prazo. Exatamente. Aí você ele entra demitiu contra e não você. quis por medo das consequências. Aí ele vai e entra com uma ação contra você. Pedindo coisas aleatórias. Mais ainda, e aí você não pode pegar e falar... Usar mas aquilo, não. Não, porque você perdeu. Você pode até falar, mas não vai ter valia nenhuma. Você pode tentar desabonar, pegar no íntimo do juiz para ele ver que foi... Mas ele não pode justificar isso. E depende muito da interpretação do juiz, ainda é muito Também. pessoa dependente. Também depende. Mas eles são bem processualistas, né? A rigor ali, a lei, a rigor o que o tribunal entende. E assim, tem sentenças que você olha e você fala, gente, dá vontade de ir lá e falar, você é sensacional, merece um beijo de tão legal. Aí o tribunal vai lá e reverte. Então, acontece. Tem juiz de primeiro grau que vê a má-fé do funcionário, vê quando o funcionário fala, entende que a empresa não tem só aquele processo, tem vários, e mostra que fez tudo certinho. Só que o que eu falo é no detalhe. Então, a gente trabalha no detalhe, porque é o detalhe que vai fazer você ganhar ou você perder. E o muito dano se moral? fala. Dano moral é a indústria também, né? Tudo é dano moral. A gente... Agora, faz palestras de assédio moral. Tem esse caso Porque agora... isso está muito complicado. Esse Muito. caso da ajudante de palco do Danilo Gentili com o Otávio Mesquita, que ganhou as manchetes é verdade. da semana. Sim, que teve... Foi isso também, né? Uma coisa que aconteceu, acho que há 15 11 anos anos atrás. ou Sim, 9 e anos. foi filmado, era um... E foi ao ar, Tinha um né? roteiro, entendeu? Não, Foi e foi uma filmagem consentido com ali, né? roteiro, tudo certo. Como assim, entendeu? É um absurdo. E agora vai piorar essa questão para as empresas. Piorar sim, né? Por quê? Porque foi mudada, tem uma norma regulamentadora que fala dessas questões de acidente de trabalho, tudo que a empresa, insalubridade, periculosidade, tudo que a empresa precisa para se precaver com relação a isso sobre o funcionário. Então, todos os cuidados que ela tem que ter para preservar o funcionário desses agentes nocivos, que é insalubridade, periculosidade, etc. Agora foi incluída a questão da saúde mental. Então, a empresa também vai ter que oferecer isso para o colaborador. Ofereceu A o quê? partir Um de tratamento maio, psiquiátrico? ela vai ter que... É mais ou menos isso, né? Ela vai ter que ter meios dentro da empresa de preservar a saúde mental do colaborador. Ah, tá. Como se Então, fosse- mais uma responsabilidade que não é da empresa, porque ele não tem casa, ele não tem família, ele não tem problema pessoal. Os problemas dele, eles são todos emanados do tempo que ele passa no trabalho. Então, assim, mais uma vez o poder público tirando a responsabilidade dele, né? Porque ele tem E problemas passando fora. para a iniciativa privada. Exatamente. Então, a partir de maio, isso já está instituído. Mas como é que a empresa vai fazer? Vai ter que ter ali todas as... fazer um psicólogo relatório de mensal, plantão? ter um psicólogo de plantão, dar algum... a gente até sugere, né? Dê treinamentos, grave esses treinamentos para ter a prova de que você deu, falando sobre saúde mental. Vai ter que se cercar de várias situações para mostrar que ela está oferecendo isso para o colaborador. O tal do burnout, né? Exatamente, tudo ali junto, tudo misturado para o Assédio empregador moral, ter mais um custo, porque é mais um burnout. custo, né? Você tem que investir nisso. Como que você vai? Vai ter que ter alguém trabalhando ali. se né? Vai ter hoje- que mobilizar todo mundo para fazer uma reciclagem de E fazer funcionamento. cursos, palestras. Não, e hoje né? é muito natural, estresse no trabalho. Quem não tem, gente? Todo mundo. Você trabalha em casa sozinho, você e você mesmo, você tem E você estresse. fica estressado. Exatamente. Então, assim, não tem. E isso é repassado pro empregador. É um absurdo. E agora sim, foi regulamentado. Então, a empresa vai ter que oferecer isso, porque ela, de novo, é culpada. E essa história, é delicado perguntar isso, porque é uma chave de cadeia essa pergunta, não vou fazer. Não tem jeito. Porque tem a questão da mulher, tem a questão do trans, das pessoas trans. Tem várias regras agora, Sim. né? Uhum. E que a empresa é obrigada a ter X
pessoas... Isso é um tema bem delicado para você tratar Qual na que é a empresa. nomenclatura disso? São cotas de diversidade? São cotas. Regras de governança? É muito difícil para a inclusão? empresa tratar, porque a gente vive num país, né? E o mundo é assim, né? Que a gente sabe que existe o preconceito. Então, você tem que conter, além de você amparar essas pessoas, você ainda tem que conter os colaboradores. Porque se alguém brincar, é responsabilidade de quem? Do empregador. Do empregador? Sim, porque ele tem que Se alguém fizer bullying... Ele tem que tomar conta Não é uma daquele coisa ambiente de individual, trabalho, mas mesmo né? se ele fez, digamos, eu sou dono de uma empresa, tenho meus colaboradores, eu contratei um palestrante, fiz o treinamento, todo mundo assinou a folha, fez uma redação de próprio punho, como aquela palestra foi edificante, papapá, Fez uma assinou. provinha ali, né? Também aprendi como empresário que é muito bom você estimular, você faz uma dinâmica, faz uma atividade com o teu colaborador, com o teu franqueado, e aí você pede para ele escrever uma redação de próprio punho, assinado. Dizendo como foi, né? Porque aí é o testemunho da pessoa, prova né? de que ele fez aquilo, né? Aquele Ou treinamento. gravar um vídeo, né? Falar, vamos gravar exato. agora um vídeo, não, dá uma declaração aí. Aí de não como tem foi como, né? Não fiz, não sabia, E aí, não vi. digamos que o colaborador passou por essa reciclagem, eu não sei qual é a nomenclatura exata, mas fez esse treinamento, você tem a prova de que ele fez, e se ele errar, você ainda é responsável, mesmo você tendo feito a sua parte, entre aspas? Sim, porque você tem E mais se ele um fizer passo. bullying com Não. uma pessoa trans? Debochar ou chamar, sei lá, de O mulher? bullying de futebol, que tem muito, né? Sim. No time X, tem o tipo O racismo, tudo Sim, isso é... exatamente, a responsabilidade, porque ele está no seu ambiente. Então, assim, a responsabilidade do empregador é pelo ambiente. Eu treinei, eu capacitei. Aí eu volto naquela questão que eu falei lá atrás. Então, se ele fez, cadê a vigilância? Não basta entregar. Você tem que vigiar. Então, assim, ele fez, ninguém ouviu, tava os dois na sala. Aí é defensável, treinei, né, não tinha como saber, tava no banheiro, alguma coisa assim. Mas se viu e não fez nada, negligência do empregador. Por que você não fez? Ele não tomou uma advertência, esse funcionário? Por esse ato dele. Então, assim, sempre que acontece uma situação, você chama, conversa, assina aqui uma advertência que você não pode fazer isso. Até para você responsabilizar a pessoa. Essa questão de advertência funciona muito. Porque as pessoas vão começando a ficar... Até porque a gente acha... A gente não sabe... As pessoas vão ficar mais atentas, não vão querer toda hora ser advertidas. Sim, e a gente não sabe... A gente sabe, mas assim, às vezes o empresário não sabe ou não quer ver, mas aquele... funcionário, ele tem ciência que 1, 2, 3 advertências, na próxima é justa causa. Então, se deu uma advertência, ele já... Opa, peraí, deixa eu melhorar, porque senão... Ou ele vai começar a faltar, e aí ele vai para um outro tipo de postura. Mas ele não vai manter aquela atitude dele. Aconteceu um negócio desse na empresa. A empresa, ela... Sempre que contratava um funcionário, fazia apresentação, né, para os outros e colocava um mural, assim, com o nome completo da pessoa. E apareceu uma pessoa lá que não queria aquele nome. Exemplo, era Roberto, e ele falava, não, eu sou Beta, não coloque esse meu nome aqui. Só, ele estava na entrada da empresa, né? Tinha acabado de ser admitido. E ele não aceitava, ele arrumou uma briga com o RH, e ele falou assim, não quero meu nome de nascimento, eu não uso esse nome de nascimento, senão eu não trabalho. Mas também não vou pedir demissão. Então, vocês têm... E aí, para a empresa explicar? E aí me ligam, pelo amor de Deus, o que eu faço? E que faz? E às vezes eu realmente falo, olha, é um procedimento, não é com relação a você, entenda. Olha, se você olhar todo o passado, todas as listas que foram repassadas, é procedimento da empresa, sempre colocar o nome completo do colaborador. Se você quiser, a gente... Porque assim, a empresa falou assim, eu não posso colocar um entre parênteses? Não. Entre parênteses, Beta, por exemplo? Não, porque daí, depois ele sai e fala, olha, colocar um alcunha aqui, um apelido para mim. Discriminaram, né? Exatamente. Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Você não sabe se você agrada o colaborador ou se você corre de um lado. Não dá para colocar isso no contrato, né? No caso, um contrato admissional, alguma coisa assim? Como esse caso Depois foi reclama do preconceito, mas Exatamente. você vai fazer o quê? Você não vai admitir. Exatamente. Né? Quando você vê uma pessoa que ela chega na entrevista de emprego, ela coloca essa questão para você talvez não contrate a pessoa para não ter problema ali na frente. Exatamente. Porque nesse Isso vale caso, também pro racismo? a gente, Não, é muito, sim, a hoje gente em conseguiu dia tem muito contornar. de ter homem ter secretária e aí ficar no mesmo ambiente. Tem muito empresário hoje que evita ficar no mesmo ambiente fechado com uma colaboradora, uma secretária, uma assistente. Para não dar motivo para falar. Brecha para ter
né? Mas sabe o que eu falo, Mas né? médico também, médica. É por isso que hoje em dia Você sempre vai tem à um- médica e ela entra na Fica junto, na sala né? de uma exame terceira com pessoa junto, né? uma assistente. E nas junto. empresas está cada vez mais sem parede, com vidro no lugar de parede. Muito transparente para não dar... baia, né? Com É estação de trabalho. estação de trabalho. Baia vão te Mas- processar. mas Ah, é? Não, tô Ah, brincando, é? mas eu acho que Não, baia não é tudo de já era cavalo? Não, eu chamava de baia antigamente. Antigamente aquela era no vez, passado. sei Agora lá. é estação de trabalho, Ah, né? tá. Eu não sabia. Não pode, tem que tomar Não, cuidado é até com o muito que a gente complicado, fala. não é simples, não. Não é. Se a pessoa tiver mal intencionada, qualquer detalhe ali ela vai usar Não, uma contra. coisa que pra mim sempre foi muito didático, assim. Por exemplo, eu sempre joguei muito pelada, futebol informal. E aí, normalmente não tinha juiz. Então as pessoas, elas tinham que regular a partida. Então batia na mão do adversário, falava, bateu na mão. Aí outras pessoas, bateu assim, bateu. Aí do nada entrava um juiz na jogada. E ele ficava, responsável se Pra bateu na ver mão ou se- não. Aí bateu na mão. Aí o cara sabe que bateu na mão, porque bateu, você viu. Mas bateu na mão. Aí o cara olha pra você, no fundo o juiz não viu. Aí você se sente traído. Mas, porra, eu vi, você viu. Você vai Mas ele continuar não- a partida sabendo que bateu na sua mão e É você sabe, eu sei. Né? E, É só bem que isso. a figura de um terceiro regulando... A analogia perfeita, é isso isso, mesmo. pra mim isso que foi acontece. O funcionário sabe, o empregador sabe, mas tá na mão do juiz. E você participou do livro Mulheres no Direito Trabalhista. Isso. Tem alguma coisa que faz a diferença? Quer dizer, tem alguma questão que a mulher sofre mais ou sofre discriminação no direito trabalhista? Na verdade, eu acho que eu passei bastante por isso. Hoje em dia não mais, né? Porque eu acredito que eu consegui explicar para as pessoas que realmente eu faço um trabalho sério e eu sei o que eu estou falando, mas no começo era muito difícil, assim, porque eles perguntavam as coisas para mim e iam confirmar com o advogado. Né? Mas o advogado se posiciona melhor. Mas o advogado, ele consegue. Então, eu quero procurar um advogado. Advogado, tá? Você busca um advogado. Gente, né? Onde que ficamos nós, mulheres, aqui? E ainda existe isso, né? Eu vou dar treinamento em empresa. Hoje aumentou muito o número de mulheres, mas 70% homens em cargos de liderança, né? Hoje, que engraçado, o diretor de RH normalmente é mulher. Né? Porque isso está mudando, no graças RH, a Deus. normalmente é mulher. Né? Eu acho que a mulher tem mais... Ela tem se posicionado um pouco habilidade para lidar nessa parte, né? E a Eu acho relação que... de pessoas mesmo, né? Mas hoje esse cenário está mudando. E essa é uma das intenções, né? Do livro e da editora, enfim. Eles quererem valorizar isso da mulher mesmo, né? O quanto a gente também sabe se posicionar, o quanto nós também buscamos um lugar ali e isso reflete em todas as áreas, né? Isso foi bem importante, assim, esse convite e ter escrito isso. E você acha que hoje em dia a questão da mulher está mais, quer dizer, avançou, se diz, mesmo Sim. sendo 70%, 80% dos cargos de chefia serem masculinos, serem Masculinos. homens, a mulher já alcança postos que não alcançava antes. Sim, Então, esse número houve um hoje avanço. é maior, né? Hoje, E na Justiça do Trabalho, esses processos também são mais de homem ou mais de mulher? Aí é misturado. É. Aí é bem misturado. O que acontece bastante, infelizmente ainda, e isso é uma coisa que realmente acontece, é um pedido que eu acho que falta um pouco o olhar da empresa para isso, é muito assédio com mulher. Então, assim, você tem uma área produtiva e às vezes você pega uma indústria metalúrgica, por exemplo, você tem mulheres trabalhando, são mais homens? São. Né? O trabalho é mais pesado, mas você precisa da mulher no detalhe, de novo o detalhe da mulher, ela, né, tem algumas questões que precisa. E realmente existe muito assédio. Né? Então, existem casos graves, assim, de passar a mão na menina em público e a menina, às vezes, não sabe como se posicionar, né? A mulher fica frágil quando ela passa por uma situação dessa, às vezes ela tem vergonha, não quer falar. Então, isso acontece muito, muito mesmo. Então, os casos de assédio de mulheres nesses cargos realmente acontece. E é bem triste, né? As histórias, e a gente até se compadece. Então, é uma forma
quando eu vou nesses treinamentos, de conscientizar. Porque como a gente passa muito tempo junto, você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa. Então, a gente entende esse ambiente. Você quer ter a relação humana realmente, né? Ter mais liberdade com aquela pessoa. E aí, o dia a dia vai passando, Mas aquela aí também liberdade... você tem que se dar o respeito. Né? Exatamente. E aí vai passando daquele limite da liberdade. E eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Você quer saber se a brincadeira que você fez é saudável ou não? Você faria essa mesma brincadeira se seu filho estivesse do seu lado? Essa mesma brincadeira se sua mãe ou a sua esposa estivesse aqui? Então, assim, se você não faria essa brincadeira... Evite, né? Não faz. Faz uma reflexão antes de brincar. Porque provavelmente, se você não faria publicamente perto dessas pessoas que são da sua família, porque não é uma brincadeira legal e pode ser entendido. Como tem casos também, né? Que a pessoa não se dá o devido respeito e aí ela fica num monte, né, de homens ali e a única mulher e de repente aí brinca e também perde a mão ali do limite. E depois reclama. E depois reclama, exatamente. Também tem os dois ocasiões lados. informais. Happy hour, por exemplo. É muito comum também. As empresas fazem festa, saem para beber, para comemorar, para fazer alguma confraternização. Exatamente. Acho que as relações devem avançar fronteiras que não... Também nesses eventos mais informais, né? De repente, durante todo o ano foi tudo bem. Aí teve aquela festa de fim de ano que abriu um precedente, que aí foi piorando ao longo dos outros anos e tal. E a gente fala, festa de fim de ano sempre sai casal. Sempre sai casal, é impressionante. Então, as empresas hoje em dia, elas têm mudado essa questão de festas, ou elas não que não possa, mas no dia a dia atrapalha, né? Às vezes a empresa perde 2 bons funcionários ou perde um funcionário porque ela tem que optar se é na mesma área. Aí você começou a namorar o fulano, a relação de confiança acaba abalando pro lado do empregador. E aí não pode, né? Porque você vai mandar embora, preconceito, porque só porque eles estão namorando. Então, tudo isso tem que constar na política da empresa também, ó. Não pode ter relacionamento amoroso com funcionários dentro da empresa. A empresa pode colocar isso? Pode, deve. Tá. Deve funciona. É, a política empresarial, né? Não aí pode, a pessoa não pode. pede demissão se apaixonar. Isso. Que loucura. O protocolo seria esse, É isso. Não pode avançar. Se tiver escrito, né, num contrato, for uma norma da empresa. E é outra coisa que as empresas pecam, né? Porque eu falo, olha... 5% das empresas têm política de conduta. Né? O que você espera do seu funcionário? Porque quando você contrata uma pessoa, você entrega esse documento para ela e ela aceita ou não. É claro que no seu trabalho vão falar que ele foi obrigado a aceitar, porque se ele não aceitasse, ele não teria o emprego. Mas tá ali. Mas faz sentido, não teria mesmo. Porque são as normas da empresa. Exatamente. Então, assim, eu li, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, no momento que ele pisa na bola e você... E é uma coisa muito grave, né? Porque pode ser grave. Não pode... Sei lá, qualquer situação ali que não pode levar... sei lá, faço castanha. Não posso levar castanha embora da empresa. Assim, são coisas óbvias que às vezes a pessoa não sabe, né? Ou e se não tiver escrito... dentro da linha de produção. Exato. Se não tiver escrito, a pessoa faz. E aí você não tem como aquela contraprova de que ele não sabia. Então você dá advertência, você dá uma suspensão e aí funciona. Então as empresas, elas não têm esse tipo de política. Então ela fala, não, mas isso é óbvio que ele não sabia. Não é óbvio. Infelizmente não é óbvio. O óbvio você tem que escrever. Nada é óbvio, né? Não, nada tudo é óbvio. Tem que estar escrito, vale o escrito. Pro lado dele é tudo óbvio. Pro lado do empregador, nada é óbvio. Tem que estar tudo escrito. Tem que valer o escrito. E tem uma expressão também que é a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Essa coisa de empresa que não tem a cultura forte, não consegue... Porque a cultura é justamente isso, né? Todo mundo na mesma página... E sempre atualizando, reciclando, todo mundo sempre se regulando, trocando. A transparência, né? Sabendo exatamente o que a sua empresa quer, o que o seu empregador quer. E aquela troca, é a troca saudável. Se ambos trabalharem com essa troca, o empregado sabendo o que ele precisa para atender aquela empresa e esse retorno, a relação fica mais fácil. O problema é que isso nem sempre é transparente. De um lado, o empregador presume que ele sabe e confia nisso. E, de outro lado, o mal-intencionado do funcionário usa isso em favor dele. E nas palestras, nos encontros nas empresas, você deixa tudo isso claro? Sim. A gente pega o maior número de processos relacionado aqui. É hora extra. Então, vamos fazer uma palestra sobre isso. Vamos conscientizar sobre isso. Não, aqui na minha empresa é assédio moral. Então, vamos conscientizar sobre o assédio moral. Não, aqui eu tenho problema de... enfim, são N problemas, né? Mas...
a gente sempre direciona as palestras com base no que acontece na empresa. Que eu tenho muito acidente de trabalho, então vamos fazer uma conscientização sobre a importância dos acidentes. E isso é documentado. Então a empresa já fica com o dossiê ali de que ela fez, ela entregou, ela estava vigilante, ela estava o tempo todo treinando. Mas custa caro. Não custa caro, gente, porque é uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Se precisar, assim, se for uma empresa que tem... não é caro Exatamente, exatamente. E vai repercutir no futuro, vai ser mais positivo para ela. Ela também vai ter como provar que ela treinou as pessoas. Uma crise Exato, no futuro que pode ser gigantesca, pode até quebrar a empresa, né? Não, a gente fala trabalhista e tributário. 2 áreas que quebram a empresa. Dever para o fisco e dever para o funcionário. São 2 áreas. Eu já recebi também proposta de escritório trabalhista, de escritório tributário, de consultoria de benefícios para eu fazer intermediação de amigos meus, donos de empresa, com os escritórios. É muito comum isso também, né? Porque as pessoas também estão sempre buscando conexões. Então é uma área... Isso, acho que é B2B, né? Uma coisa de relacionamento entre empresas. Exatamente. E é uma relação de confiança, né? Você não contrata um advogado que você não conhece. Você não tem como, né? Advogado é que nem médico, né? Você tem que confiar nele, né? Tem que conhecer e confiar. Exatamente. E gostar dele, de preferência. Então, é uma relação de confiança. Não é gostar de se apaixonar, gostar do trabalho, da postura, do que ele pensa. Comprar as mesmas ideias ali, claro. né? Ter uma sinergia, uma afinidade. Né? Exatamente, é isso. E uma confiança na competência. Porque é fundamental. E essa conversa tem um fator interessante, importante também, porque as pessoas têm que, às vezes, né, saber, seria saber o básico até para conseguir buscar soluções para o problema. Porque no marketing tem uma curva ali. Primeiro, a pessoa nem sabe que tem um problema. Aí depois ela sabe que tem um problema, mas nem sabe que tem a solução. Aí depois ela sabe que tem um problema, ela sabe que existe uma solução, mas ela não faz ideia de como achar, quem resolver. Exato. E tal. Aí depois ela já sabe que existe um problema, que tem uma solução e ela sabe quais são as empresas que podem resolver, né? Aquela coisa da jornada de consciência. Exato, mas isso que você falou é super importante, porque o que acontece? O funcionário o empregador que recebe uma ação trabalhista, ele já olha para aquilo fracassado. Ele já olha e fala, vou perder, não tem o que fazer. E não é assim. Né? Então, é o discurso do derrotado, né? Eu falo, gente, você pode perder esse, mas vamos arrumar os próximos. Porque se um ganhou 10, 20, 30 mil de hora extra, você acha que aquele que sair depois já não escutou que aquele ganhou? E isso corre feito Exatamente, fogo, né? Exatamente. Por isso que eu falo, todo mundo sabe. A empresa que recebe uma ação trabalhista e fala, eu só tenho uma, cuidado. É a hora que você precisa olhar para isso, porque a Rádio Peão espalha. Então, entrei ali, pedi meu advogado tal, pediu isso, e aí você vê as empresas que têm esse aumento de contencioso, é tudo o mesmo escritório, é impressionante, né? Então, a maioria... porque você já viu que aquele advogado... É só mudar o nome, né? Segue com a ação igualzinha, só muda o nome do... Copiou, colou. Copiar, e colar. é isso, né? O seu trabalho é isso, você mudou o nome, pedido é o mesmo. Diferencia quando tem um acidente de trabalho ou uma estabilidade, alguma coisa mais séria. De resto, a gente já sabe o que vem. Tem que cuidar muito bem. É muito delicado, realmente. Então, é importante que eles saibam que sim, existe como reverter. Né? Talvez não aquele processo especialmente, porque mas você... Mas prevenir para os próximos. Exatamente. Então, vamos olhar ali os documentos e aí fazer aquele trabalho de formiguinha, entrar no RH e saber tudo que está acontecendo, entrar na produção e ver o que está faltando, o que naquele processo você vai perder, porque a gente, olhando a defesa, a inicial, e os documentos, já falei aqui, não tem o que fazer. Aí, realmente não tem, mas tem como a gente resolver os outros. Os outros. Não deixar acontecer o segundo, terceiro, quarto, décimo. Exatamente. Tá certo. Doutora Luísa Estevô, muito obrigada por ter Obrigada, vindo. gente. Eu que agradeço vocês. Super valeu, foi ótimo. Aprendi muito esclarecedor. Muito Aprendemos muito. Então já compartilhe com todo mundo que está precisando desse chacoalhão aqui, desse remédio amargo. Sim. Que, no caso, foi bem agradável a conversa, mas são assuntos que a gente prefere varrer para debaixo do tapete ou fingir que não existe. Isso é uma boa dica. Não vá para debaixo do tapete. É isso. Tem que olhar com atenção. Fique lúcido na história. Ou se você varrer para debaixo do tapete, assine uma advertência na terceira. É isso mesmo. Valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E acompanhem todos os outros episódios aqui em Osnaglios Empreendedores do Brasil, curta, porque tem várias soluções interessantes em várias áreas diferentes. Tem desde construção civil,
brechó de luxo, churrasqueira. São várias soluções, Pão várias de empresas, queijo. pão de queijo, várias empresas diferentes, de todos os tamanhos. Tem desde empreendedores em série como o Roberto Justus, até a Pedacinho do Sol e pão de queijo, de inox, Isso. churrasqueiras. Temos todos os assuntos, ou muitos assuntos, para Bem você complementar. maratonar, aprender e empreender, que é muito importante para você mesmo e para o país. É isso aí. Valeu. Obrigada, Valeu. obrigada, gente. Obrigado.